Vamos falar sobre democracia, uma expressão que faz parte do nosso cotidiano, algo que a gente sempre ouve falar, seja isso no cotidiano, dentro da escola, ou seja até mesmo através de um jornal, né, de um avanço que a sociedade teve. Mas aí, pessoal, a gente não para pensar a importância da democracia para a gente hoje. Nós vivemos em um país que a gente sempre escuta falar que o Brasil é um país democrático, mas onde é que eu percebo as diferenças e as transformações desse país democrático? Onde é que eu analiso, por exemplo, as situações em que eu vejo as características de um país democrático? Será que é somente nas práticas de um Estado? Será que é nos princípios de liberdade, de comportamento social? Então é sobre essa palavra que nós vamos analisar agora. Lembrando que nós vamos dividir essa aula em 2 momentos para ficar mais fácil e bem sucinto da gente entender a importância dessa questão de democracia. Primeiro de tudo, a palavra democracia, apesar de ser muito usado hoje, mas ela não é uma criação moderna, atual. A palavra democracia ela é desde a época da Grécia Antiga, aonde você vê regiões como, por exemplo, Atenas, que discute a expressão de democracia, que cria a noção de cidadania. Nós somos cidadãos. Eu sou cidadão, você é cidadão. Eu tenho direito que é o mesmo que o seu. Perante a lei somos todos iguais. Mas onde foi que essa noção de que nós somos todos iguais perante a lei foi criada? Foi lá na Grécia Antiga? Não. Até mesmo porque a democracia que se tinha na Grécia Antiga, ela é diferente da democracia que nós temos hoje. Apesar de ser o mesmo nome, mas possuem características diferentes, possuem práticas diferentes. Se você for pegar a expressão democracia lá na época da Grécia Antiga, você vai ver que a democracia ela chega a ser exclusora. Apesar de que essa exclusão para os gregos na época, né, no período clássico, eles não viam essa prática como exclusão, mas sim como uma seleção natural que acontecia de uma forma comum. Que tipo de seleção era essa? Para você fazer parte dos direitos de cidadania, para você fazer parte da democracia ateniense, por exemplo, era necessário você seguir alguns pré-requisitos do Estado. Como, por exemplo, você ser filho de pai e mãe ateniense, ser maior de idade, ser do sexo masculino, tá? Ou seja, e você ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, você ter maior de idade, você ser do sexo masculino, ser filho de pai e mãe ateniense, ter nascido em Atenas. Isso daí, pessoal, é o critério utilizado para que você seja considerado um cidadão de Atenas no período clássico. Mulheres, né, pessoas que não eram nascidas em Atenas ou que não eram filhos de pai e mãe ateniense não poderiam fazer parte da democracia e ter direitos de cidadania. Era uma forma que, na visão dos gregos, era uma maneira natural de se organizar a sociedade, mas para a gente hoje era uma forma de segregação, era uma forma de exclusão social. Então, a democracia e a cidadania são termos que existem desde a época da Grécia Antiga e que veio aí perpassando tempos históricos até chegar à atualidade. Durante a Idade Média, né, após aí a decadência do Império Romano, esse período medieval não se falava em discussão como, por exemplo, democrática, não se falava na expressão cidadania, porque eram termos que para a época, no período colonial, não se enquadrava a realidade em que a sociedade vivia naquele momento. Só foi se discutir novamente a expressão democracia e cidadania a partir das chamadas revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. A Revolução Inglesa que aconteceu lá no século XVII e a Revolução Francesa que aconteceu no final do século XVIII. Foi só através dessas revoluções, tidas como burguesa, que nós vamos passar a voltar a discutir termos como liberdade de expressão, liberdade, direitos de ir e vir. Ou seja, são termos que nós vamos passar a, de fato, a popularizar esses termos como cidadania e democracia através do movimento iluminista.
Os iluministas, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke, eles vão passar a discutir essas expressões e vão ser divulgados pela Europa, e o povo vai fazer com que acorde, tenha um despertar para um direito no qual ele não exercia, que era o direito de liberdade, um direito básico. Existe um iluminista chamado John Locke, que ele pega e aborda essa importância dos direitos naturais. E o que é um direito natural, pessoal? É um direito que você tem enquanto ser humano. E na visão do John Locke, existem 3 direitos naturais que é seu e Estado nenhum tem o dever de tirar ou o direito de tirar. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Todo mundo tem direito à vida. O Estado não pode te tirar esse direito. Todos têm direito à liberdade de expressão, de ir e vir. E todos têm direito à propriedade. Você vai alcançar esse direito através do teu trabalho. Você vai trabalhar e o que você ganhar em troca desse trabalho, você adquire a sua propriedade. Então, na visão de John Locke, a propriedade, ela faz parte do direito natural. O Estado serve para quê, então? O Estado, na visão do John Locke, serve para regulamentar o teu direito natural. Regularizar e assegurar os teus direitos enquanto cidadão. Tanto é que quando você compra uma propriedade, você precisa ir a um cartório para legalizar, passar aquela propriedade ao seu nome, para que você comprove que ela é sua. O Estado, ele entra para criar essa base, para te dar essa sustentação de um direito civil. Então essa noção que nós vamos passar a ter do Estado, seja o estado de bem-estar social, que é o que nós temos hoje, seja o Estado de Direito. O Estado de Direito, pessoal, é aquele Estado criado e baseado na lei. O Estado de Direito começou a ser visualizado a partir desses iluministas e dessas revoluções burguesas. Nesse período que nós estamos falando aí, do período moderno, onde você tem a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, a burguesia ela está em constante ascensão. E esse crescimento da burguesia, essa transação comercial, esse desenvolvimento comercial que você tem na Europa, levando mercadorias de uma região para outra, vai fazer com que as ideologias também percorram os territórios europeus. E isso vai causar um despertar na sociedade. E os iluministas vão ter grande participação nesse despertar. Daí o nome iluminista, vem de iluminação, clareza na mente da sociedade naquele momento. Então não tem como a gente falar de democracia, de direito, de cidadania, sem trazer esse contexto histórico que você tem desde lá da Grécia Antiga até a atualidade. Fazendo uma comparação entre a expressão democracia e as suas práticas, lá na Grécia Antiga a democracia ela era ativa, ela era participativa. Aqui, para a gente hoje, a democracia ela é representativa. O que é que muda? A democracia ativa ou participativa é quando o cidadão participa direto com a política. É quando ele tem poder de votação, é quando ele tem poder de eleição. É quando ele consegue eleger uma lei, vetar ou aprovar uma lei. E isso na época era muito fácil devido à exclusão de grande parte da sociedade ateniense em relação àqueles pré-requisitos que eu falei a vocês que para ser considerado um cidadão era necessário você seguir esses pré-requisitos. Aquele que não seguisse estava excluído e grande parte da sociedade era excluído desse critério de cidadania. Então é por isso que era fácil você fazer com que o cidadão ateniense votasse, participasse diretamente das eleições e da criação de leis. Hoje nós não temos mais isso, porque a democracia ela se popularizou, ela cresceu, ela abrange todos, independente de raça, sexo, de origem. Você, assim como eu, independente do local que você veio, você está em um território que abrange a cidadania como direito de todos.
independente de rico, pobre, branco e negro. Então é por isso que não há condições de você ter um tipo de democracia como era lá na Grécia Antiga. É por isso que hoje nós somos obrigados a votar em um candidato e nós elegemos esse candidato para que ele nos represente no governo. Por isso que hoje nós vivemos uma democracia representativa. Então, falar em democracia é falar em um termo que veio se perdurando no decorrer da história, mas que sofreu algumas ressignificações. Como, por exemplo, na questão até mesmo da sua prática. O Estado de Direito, como eu falei a vocês, começou a se popularizar a partir dessas revoluções burguesas e das ideologias iluministas que vão ecoar pela Europa no período moderno. A nossa Constituição do Brasil hoje, pessoal, ela é uma Constituição lá de 1988, chamada popularmente de Constituição Cidadã. Por que ela tem essa nomenclatura popular, Constituição Cidadã? Porque foi a primeira Constituição do Brasil que assinou e foi criada com base na Declaração dos Direitos Humanos. Foi a primeira Constituição do Brasil que implantou dentro do território brasileiro o chamado Estado de Bem-Estar Social. E o que é o Estado de Bem-Estar Social? É o Estado que tem por obrigação reger dentre as suas práticas aqui no Brasil, segurança, saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura para a população brasileira. Isso é o estado de bem-estar social, que é o que nós temos no Brasil. Saúde, educação, estrutura, saneamento básico, economia, que é emprego e renda, é o que rege a base do chamado estado de bem-estar social. Por isso que nós assinamos a Declaração dos Direitos Humanos. E as nossas leis, todas são criadas de acordo com a base que tem nos direitos humanos. Então, discutir democracia é importantíssimo para você que vai fazer o Enem. É você falar de história, é você falar de atualidade. Mas existem autores que são essenciais nesse momento. Os iluministas, como, por exemplo, Rousseau, que discute o contrato social, que ele fala que o governante só está no poder porque o povo o colocou ali, então ele deve governar de acordo com as necessidades e o direito do povo, Jean-Jacques Rousseau. Você tem o John Locke, que já falei a vocês, que aborda a questão da importância do teu direito natural, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E o Estado entra para consolidar esse teu direito. Ou seja, o Estado entra para conservar esses teus direitos, para fazer com que ninguém possa tirá-lo de você. Ok? Então, inicialmente, nós falamos um pouco desse histórico e na próxima aula nós vamos falar sobre direitos humanos, especificamente. E é importantíssimo para vocês, até mesmo para a discussão de redação. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.